Olá, professora Selene, gravando aqui uma aula específica para a Faculdade de Medicina Veterinária, onde o tema vai ser digestão, absorção e metabolismo oxidativo de carboidratos. E, com certeza, abrangendo os peptídeos, os hormônios peptídicos, insulina e glucagon, que tem tudo a ver com o tema. Bom, começar a falar de digestão de carboidratos. Aqui está representada a molécula do amido, que corresponde a um polissacarídeo, constituído de inúmeras unidades do monossacarídeo glicose. Quando ingerimos esse carboidrato, nós não conseguimos aproveitá-lo. Primeiro, no trato digestório, tem que ocorrer a digestão. Como que é feito isso então? Essas ligações que unem as moléculas de glicose, elas são hidrolisadas numas reações catalisadas por enzimas. Então, nós, animais monogástricos, temos amilase salivar a nível de boca, característica para hidrolisar ou para catalisar a hidrólise de ligações alfa-1,4 aqui representadas. Ainda tem a amilase pancreática, que atua no intestino, que também catalisa a hidrólise de ligações alfa-1,4. Temos ainda a enzima alfa-1,6-glicosidase, ou alguns autores chamam de enzima desramificadora, que atua no intestino e que essa enzima é específica para a hidrólise de ligações alfa-1,6, ou no ponto de ramificação do amido. E ainda temos a maltase e isomaltase, que são enzimas que atuam no intestino e têm a finalidade de catalisar a hidrólise de ligações da união de duas glicoses. Então, se tivermos duas glicoses unidas através de ligação alfa-1,4, a enzima que vai agir é a maltase. Mas se forem duas glicoses unidas por ligações alfa-1,6, a enzima vai ser a isomaltase. Com isso, ou com a ação dessas várias enzimas, parcialmente ação na boca e depois no intestino, o amido, que é um polissacarídeo, é convertido em monossacarídeo. Bom, e se ingerirmos carboidratos do tipo disacarídeos? Os mais comuns, ingerimos a sacarose, que é o disacarídeo presente no açúcar comum, ou ingerimos a lactose, que é o disacarídeo presente no leite. Também não conseguimos aproveitar. Então, existem enzimas específicas para catalisar a hidrólise dessas ligações osídicas. Tem a enzima sacarase, que ela vai atuar sobre a sacarose, catalisando a hidrólise dessa ligação e transformando o disacarídeo nos dois monossacarídeos. Tem a enzima lactase, que ela vai catalisar a hidrólise da ligação da lactose, transformando o disacarídeo lactose nos dois monossacarídeos. Isso é digestão. Pegar um carboidrato grande, polissacarídeo, oligosacarídeo, disacarídeo, e convertê-lo em carboidratos menores, monossacarídeos. Bom, aonde que isso acontece? Então, olhando para esse esquema aqui, que está representando basicamente o que eu falei nos slides anteriores, mas de uma forma comum, conjunta, imagina que você ingere o amido. O amido começa na boca, por ação da enzima alfa-amilase salivar, ele é parcialmente degradado, formando destrinas. Em seguida, ainda no intestino, por ação de outras enzimas, aqui não estão discriminadas todas elas, a destrina continua sendo degradada, formando maltose, que é um disacarídeo. Ainda no intestino, a maltose, por ação das enzimas da enzima maltase, vai ser transformada nos dois monossacarídeos. Então, a digestão do amido é transformar um polissacarídeo em monossacarídeo. E a lactose? A lactose é um disacarídeo.
por ação da enzima que está lá no intestino, lactase, ela é convertida em galactose e glicose, então ela é convertida em monossacarídeos. E a sacarose? Também é um disacarídeo. Por ação da enzima sacarase, é convertida nos 2 monossacarídeos. Quer dizer que a digestão é transformar carboidratos, que têm uma estrutura mais complexa, em carboidratos mais simples, monossacarídeos. Depois disso, monossacarídeos vão ser absorvidos. O que é ser absorvido? É atravessar a membrana do intestino, aqui representado por essas células, e chegar até a corrente sanguínea. Bom, mas e uma situação fora do normal? A lactose, como eu falei no slide anterior, no nosso intestino, por ação da enzima lactase, ela é degradada, ela é digerida e resultam os 2 monossacarídeos, glicose e galactose. Os monossacarídeos são absorvidos, nós aproveitamos. Caso falte a enzima lactase. Se faltar a enzima lactase, o disacarídeo lactose não vai ser digerido, aí ele vai ser fermentado por micro-organismos e vários compostos podem ser formados. Pode ser formado CO2, que resulta em gases, pode ser formado ácido, que dá aquela sensação de azia, de mal-estar. Pode, devido a essas moléculas menores que se formam, ácidos de 2 ou 3 carbonos, podem reter água e dar diarreia. Então, a intolerância à lactose nada mais é do que a fermentação do disacarídeo lactose por micro-organismos lá no intestino, devido à deficiência da enzima lactase. Então, quando ingerimos lactose, não conseguimos digerir, e isso acarreta problemas decorrentes da fermentação microbiológica. Bom, quer dizer que nós, considerados monogástricos, fazemos a digestão dos carboidratos usando enzimas que tem na boca e no intestino. Uma delas é a enzima amilase. Daí, comparando com os diferentes animais, percebam que alguns não têm enzima amilase e os outros têm dúvida. Se tem dúvida, quer dizer que se tiver vai ser muito pouco, não é detectado. Só foi com certeza detectado a presença de enzima amilase na galinha. Bom, então aí já começa uma diferença. Se os animais não têm enzima amilase, então a digestão dos carboidratos vai ser diferente para os animais do que aquela que ocorre no nosso organismo. Bom, vamos mais um pouquinho falar disso. Quer dizer que o que é que tem no organismo dos animais, principalmente considerando bovinos e suínos, que estão relacionados com os processos de digestão que estudamos até agora? Então, numa das primeiras aulas, nós estudamos digestão de proteínas, que a digestão de proteínas é dependente dessas enzimas no nosso organismo. Os bovinos e os suínos contêm. Quer dizer que bovino e suíno conseguem digerir proteína. Bom, e a amilase, que nós estamos estudando agora, que estão relacionadas com a digestão de carboidratos? Praticamente bovino não tem, suíno muito pouco. Bom, quer dizer que a digestão de carboidratos vai ser um pouquinho menos efetiva nos animais do que na gente, do que nos monogástricos, devido à falta de enzima. E a digestão de lipídios, que nós também já estudamos? No nosso organismo, a digestão de lipídios está na dependência de enzima lipase e esterase, que bovinos não têm. Então, bovinos praticamente não digerem lipídio do mesmo modo que a gente. Suínos têm lipídios, têm enzimas que degradam lipídios. Já que somos diferentes,
ou pelo menos tem animais com características diferentes, vamos pensar um pouco sobre isso. Então, estou considerando os mamíferos como referência. Os mamíferos, existem aqueles que são considerados fermentadores pré-gástricos. E existem os considerados fermentadores pós-gástricos. O que quer dizer isso? Aquele carboidrato que não for digerido, que não for hidrolisado, do jeito que eu expliquei anteriormente, com as enzimas amilase, alfa-6-glicosidase e todas as outras, eles vão continuar no sistema digestório e micro-organismos vão fermentar os carboidratos. Aí, dependendo do animal, isso vai acontecer de uma forma diferente, por micro-organismos diferentes, em regiões diferentes do sistema digestório. Então, ruminantes, porquinho da Índia, canguru e hipopótamo são considerados fermentadores pré-gástricos. Eu já vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. Mas, roedores, cavalo, rinoceronte, elefante, porco, noz, cão, gato, outros carnívoros, a gente também fermenta carboidrato, mas nós somos considerados fermentadores pós-gástricos, devido à região do sistema digestório onde os micro-organismos estão situados. Quer dizer que a gente tem uma digestão feita pelas enzimas antes do processo de fermentação ser bastante eficiente ou ocorrer em grande quantidade. Pensando nos fermentadores pré-gástricos, especificamente ruminantes. Por que ruminantes? Porque o sistema digestório do ruminante é diferente. Ele é considerado que ele tem uma característica de vários estômagos, né? Ou poligástricos. Como é que acontece o processo de digestão? Também vai acontecer pelas enzimas, mas com menor eficiência ou com menor atividade do que o que acontece com a gente. O que vai predominar no ruminante é a parte fermentativa. Então, o animal ingere o alimento, esse alimento vai em direção ao rumen e em direção ao retículo. Nesses dois locais, rumen e retículo, é que tem maior quantidade de micro-organismos. É onde vai acontecer o processo de degradação do alimento por ação microbiológica, então fermentação. Bom, depois que o alimento é fermentado nesses dois locais, passa aquilo que foi fermentado, os micro-organismos, mais um pouco do alimento que não foi fermentado. Por que o micro-organismo também muda de lugar? Porque ele vai ficar misturado com aquela massa do material que foi parcialmente degradado no retículo e no rumen. Daí aquela massa contendo o que foi degradado do alimento, o que não foi degradado do alimento, mais os micro-organismos, passam do retículo e do rumen para o abomaço, que é essa região aqui. Depois, aqui pode continuar um processo bem mais discreto, mas pode continuar de degradação. Aqui tem as enzimas também que agem, fazendo a degradação dos carboidratos. E depois o material passa para o intestino, onde vai ocorrer a absorção. Bom, vamos falar um pouquinho mais dessa história de digestão pelos micro-organismos. Então, quais são os principais polissacarídeos derivados da dieta que são degradados por micro-organismos. Então, o processo de fermentação. Primeiro é o amido, que está em inglês, mas é o amido. G quer dizer moléculas de glicose. Então, existe uma sigla aqui depois para vocês estudarem. G é a molécula de glicose e esses sinais representam as diferentes ligações. Então, quando tem a linhazinha reta, é ligação alfa 4, quando tem essa linha, é alfa 6. Então, tá aqui, ó, para vocês depois poderem entender melhor.
Então, uma glicose está ligada com outra glicose, com mais outra glicose, através de ligação alfa-1,4. E os pontos de ramificações é através de ligação alfa-1,6. Bom, como que o amido é degradado por micro-organismos? Os micro-organismos têm enzimas que são consideradas enzimas glicosídeos hidrolases. São várias. Elas são identificadas por números. Então, GH é uma glicosídeo hidrolase, que tem uma função semelhante à amilase. Alguns autores até mantêm o nome de amilase, só que está sendo produzida, nesse caso, por micro-organismos. O que é que essas enzimas glicosídeo hidrolases fazem? Elas catalisam a hidrólise de ligação alfa-1,4. Bom, mas os micro-organismos ainda produzem uma outra classe de glicosídeo hidrolase que vai conseguir catalisar por uma outra intensidade, mais rápido, mais devagar, uma outra afinidade, todas as ligações dos glicosídeos, do amido. Então, esse GH13, ou 4, ou 31, ou 63, ou 97, são diferentes classes de enzimas glicosídeo hidrolases. São diferentes classes de enzimas que degradam as ligações que unem as glicoses que constituem o amido. Quer dizer que o micro-organismo ele vai acabar fazendo o que a gente faz na nossa digestão. Ele vai degradar o amido, liberando moléculas de monossacarídeo glicose. Bom, o que mais que a gente pode degradar, ou melhor, que os micro-organismos podem degradar? A inulina. O que é a inulina? É um carboidrato formado de moléculas de glicose, que é o G, unidos com molécula de frutose, que é o F. Então, eu coloquei a sigla aqui para vocês. Então, N, um monte de moléculas de frutose e de glicose constituem o polissacarídeo inulina. Bom, os micro-organismos, através das enzimas glicosídeo hidrolases. Agora, da classe 32 e 91, consegue degradar a ligação que une as frutose. Então, que tipo de ligação é essa? É a beta-2,1. Então, imagina, o animal ingere um vegetal que tem amido e que tem inulina. Ele vai ter condição de degradar esses carboidratos. Não basicamente pelo que as enzimas que ele produz, mas em grande parte pelas enzimas produzidas pelos micro-organismos. Qual outra possibilidade? De ingerir a pectina. Onde que tem pectina? Então, coloquei aqui um exemplo de uma membrana de um tecido vegetal. Então, o tecido vegetal, na membrana, ele tem diferentes carboidratos. Tem hemicelulose, tem pectina, tem celulose. Esses carboidratos não são digeridos pelas mesmas enzimas que digerem o amido. Quer dizer que nós, humanos ou os monogástricos, que fazem especificamente a digestão de carboidratos baseados nas enzimas que eu citei lá no começo, não conseguimos digerir pectina, celulose. Mas como é que um animal ruminante consegue? Porque os ruminantes, devido aos micro-organismos, os micro-organismos produzem as enzimas. Então, os micro-organismos, eles produzem enzimas que conseguem degradar essas ligações. Então, mostrando como é a molécula da pectina. GALU é ácido galacturônico. Então, várias moléculas do carboidrato denominado de ácido galacturônico estão unidas através de ligação alfa-1,4, formando a molécula da pectina.
Ah, mas e como é que eu vou, ou como é que os micro-organismos vão degradar a pectina? Os micro-organismos têm as enzimas. Os micro-organismos secretam as enzimas que catalisam a hidrólise das ligações. Então, tem enzimas glicosídeos hidrolases, que são aquelas representadas pelo GH. Enzimas polissacarídeos liases, aquelas representadas por PL. E enzimas esterases de carboidratos, aquelas representadas por CE. Esse conjunto de enzimas, produzidas pelos micro-organismos, vão atuar sobre as ligações que constituem o carboidrato, degradando o carboidrato, separando as moléculas menores que constituem o polissacarídeo pectina. Bom, além da pectina, também aqui tem a celulose. O que é a celulose? É um polissacarídeo constituído de um monte de unidades de glicose. As ligações que unem as glicoses é beta-1,4. Ah, não tem aqui. Tá faltando nessa identificação. Essa ligação é beta-1,4. E os micro-organismos, eles produzem enzimas, também glicosídeo hidrolases, então GH, que conseguem catalisar a hidrólise dessas ligações beta-1,4. Conclusão: por ação das enzimas secretadas pelos micro-organismos, a celulose vai deixar de ser um polissacarídeo e vai ser convertida em unidades de monossacarídeo glicose. Aqui também, tá? Uma outra enzima para fazer a degradação das ligações beta-1,4. Mais um pouquinho. E se a ingestão for de arabinoxilano? É um outro polissacarídeo que tem nos vegetais. Então, esse X aqui está representando o monossacarídeo que constitui esse polissacarídeo. O X é a xilose. Então, várias moléculas do monossacarídeo xilose vão se unir formando o polissacarídeo arabinoxilano. Bom, e o que os micro-organismos fazem? Eles produzem enzimas para poder degradar as ligações desse polissacarídeo, convertendo o polissacarídeo em várias moléculas de monossacarídeo. É como se fosse a digestão, só que é feita por micro-organismo. Então, tem enzimas do tipo que a gente já falou dos outros polissacarídeos, né? Essas glicosídeos hidrolases, que são conhecidas ou resumidas, identificadas como GH, vários tipos. E ainda tem enzimas esterases. Por ação conjunta dessas enzimas, o polissacarídeo é degradado e como produto tem monossacarídeo. Ou seja, qual a conclusão? É como se o micro-organismo fizesse a digestão dos carboidratos. Só que a gente não chama de digestão. Nós fazemos a digestão, porque temos enzimas no trato digestório que vão hidrolisar as ligações e transformar polissacarídeos em monossacarídeos. E os micro-organismos? Eles também têm enzimas que vão hidrolisar as ligações dos polissacarídeos, transformando em monossacarídeos. Tudo bem até aí? Quer dizer que, no trato digestório, seja por ação de enzimas ou por enzimas produzidas pelo próprio indivíduo, pelo próprio animal, ou por ação de enzimas produzidas pelos micro-organismos que estão lá no sistema digestório do animal, por enzimas de diferentes origens, ou do hospedeiro ou dos micro-organismos, todos os polissacarídeos são degradados em monossacarídeos. Aqui foi mais uma questão de curiosidade.
Lógico que na bioquímica não é a minha intenção ficar falando o nome de bactérias, eu nem vou ler isso, mas para poder relacionar com a bioquímica. Então, existem algumas classes, espécies de bactérias que catalisam ou liberam enzimas, produzem enzimas específicas para a degradação de celulose. Então, são bactérias celulolíticas. Então, elas conseguem degradar a celulose e alguns polissacarídeos constituídos de glicose, que tem a mesma característica. Bom, já existem bactérias específicas para fazer a degradação de hemicelulose e pectina. Já volto nesse slide. Tem bactérias que são específicas para fazer a degradação de compostos que são parecidos com amido. Então, amido e todos os parecidos com ele, mesma característica química que ele. Tem bactérias que já fermentam carboidratos solúveis, são aqueles que se misturam com água, como a lactose, glicose e destrina. Ainda tem dois tipos diferentes, que são bactérias que usam ácidos como substrato ou que usam CO2. Independente do tipo de bactéria, ao degradar o polissacarídeo e transformar em monossacarídeo, elas ainda continuam o processo de fermentação, transformando o monossacarídeo em outros compostos. Então, é como se fizesse assim. Pega um polissacarídeo amido, por ação de algumas enzimas, degradam o polissacarídeo e transformam em monossacarídeo glicose, e ainda por ação de outras enzimas vão metabolizar a glicose formando ácidos, formando produtos diferentes. Como se tivesse duas etapas. Uma primeira etapa, transformar o polissacarídeo em monossacarídeo. Numa segunda etapa, transformar o monossacarídeo num outro produto secundário. Então, os micro-organismos presentes no trato digestório dos animais, eles produzem o monossacarídeo a partir do polissacarídeo, que o animal pode absorver, pode transformar em energia, vai acontecer a mesma coisa que acontece com a gente. Como os micro-organismos podem continuar o processo de fermentação e transformar o monossacarídeo em ácidos, em CO2 e em metano. Como é que seria isso na realidade? Então, vamos comparar com o nosso organismo. Nós, humanos, tá? No nosso intestino, a gente também tem bactérias. Mas, antes de chegar no intestino, na boca, no duodeno, antes de chegar no colo, né? Lá no duodeno. Então, na boca e no duodeno, as enzimas digestórias degradaram os polissacarídeos em monossacarídeos. Aí, a gente já aproveita o monossacarídeo. O monossacarídeo é absorvido, passa para o nosso sangue e a gente metaboliza. Um pouco desses carboidratos, aqueles que chegarem nessa parte do intestino denominada de cólon, vão sofrer a ação de bactérias. Então, nós também podemos ter processo de fermentação. Mas a energia do nosso organismo não depende desse processo. Nós absorvemos antes das bactérias agirem sobre o carboidrato, nós já absorvemos monossacarídeos. E se for um animal ruminante? No rumen as bactérias estão. Então, quer dizer que no rumen já tem o processo de fermentação, já tem a produção de ácidos. Basicamente seria assim, então, a gente ingere determinados carboidratos, celulose, hemicelulose, amido, carboidratos solúveis como maltose, lactose. Também ingerimos proteínas, aminoácidos, ureia, lipídios. Bom, isso daqui não tudo, né? A gente não digere celulose e hemicelulose, mas o amido, os carboidratos solúveis, proteínas, a gente digere. Nós já estudamos isso. Então, temos enzimas no nosso trato digestório para digerir isso,
para transformar em monossacarídeo e nós aproveitamos os monossacarídeos. Mas e os animais? Por ação de micro-organismo, os animais transformam os carboidratos em monossacarídeos e depois continuam acarretando reações nos monossacarídeos para produzir ácidos. Mesma coisa os micro-organismos podem fazer com proteínas, aminoácidos, ureia e lipídios. E o que o micro-organismo libera no intestino do animal? Libera amônia, ácido fórmico, ácido propiônico, aqui tem um erro de português, succínico, lático, butírico, acético, CO2, metano, hidrogênio. Isso daqui vai acontecer o quê? Depende. CO2, metano, é gás, é eliminado. Então não aproveita. Mas os ácidos podem ser aproveitados. Alguns, conforme eu vou mostrar no slide que vem a seguir, podem ser aproveitados pelos próprios micro-organismos para proliferação bacteriana, para aumentar o número de micro-organismos. E alguns nós também aproveitamos. O animal, o hospedeiro do micro-organismo aproveita. Então, a partir desses ácidos pode ocorrer a síntese de glicose, a partir desse ácido pode ocorrer a síntese de corpos cetônicos. Vou falar mais disso daqui a pouco. Então, esse esquema meio maluco aqui, né, cheio de seta para lá e para cá, na realidade é um esquema que mostra a produção dos ácidos. Começa com a ingestão de carboidratos. Se forem carboidratos grandes, polissacarídeos, a princípio eles são degradados em monossacarídeos. Isso pode acontecer com enzimas, como eu falei lá nos primeiros slides, amilase, alfa-6-glicosidase, como podem acontecer com enzimas que os micro-organismos produzem, que eu falei nos slides subsequentes. Depois que o polissacarídeo foi convertido em monossacarídeo, aí vai ocorrer o processo de fermentação. Com o processo de fermentação, o monossacarídeo é transformado em piruvato, ou ele pode ser transformado em succinato. Aquele que for transformado em piruvato pode ser convertido em lactato. O lactato pode ser transformado em acetato. Ou o lactato pode ser transformado em ácido propiônico, mesma coisa a partir do succinato. Ou seja, vai ocorrendo modificações nos compostos, tudo por enzimas produzidas por micro-organismos. Então, o que está nesse quadrado amarelo aqui são os micro-organismos. Então, micro-organismos vão transformar o succinato em propionato. Micro-organismos vão transformar o lactato em acetato e assim vai. Portanto, no processo de fermentação, a gente tem produção de várias moléculas que, de uma forma geral, são denominados de ácidos graxos de cadeia curta, ácidos voláteis. Mas e daí? O que vai acontecer com esses ácidos? Depende. Alguns são utilizados pelo hospedeiro. Então, alguns daqueles ácidos passam pela membrana do intestino, chegam no sangue, entram nas células dos animais ou até mesmo nas nossas e são utilizados para dar energia. No entanto, tem outros, como acético, propiônico e butírico, que praticamente é utilizado pelas próprias bactérias. Quer dizer que da fermentação do monossacarídeo surgem inúmeros compostos aqui marcados em azul. Parte desses compostos vão ser utilizados pelos próprios micro-organismos como fonte de energia.
para que possa continuar tendo crescimento, proliferação de micro-organismos, e parte desses compostos atravessam a membrana do intestino, são absorvidos e são utilizados pelo hospedeiro para dar energia. Tudo bem? Complicado? Vamos em frente. Como é que é a absorção do carboidrato? Bom, se for o carboidrato fermentado e transformado em ácido graxo de cadeia curta, ele é transportado pela membrana de uma forma relativamente fácil, passiva. Mas, se o carboidrato não foi fermentado, o monossacarídeo tem que atravessar a membrana do intestino para chegar no sangue. Então, isso aqui está representando a célula que constitui a mucosa intestinal. Chama enterócito. Essas bolinhas coloridas são proteínas de transporte, que recebem o nome de GLUT. Então, GLUT e SGLT1 são proteínas que permitem a passagem dos monossacarídeos pelas membranas. Lúmen é a parte interna do intestino, a luz intestinal. Então, o monossacarídeo decorrente da digestão, ele, através de uma proteína, consegue entrar na membrana da mucosa intestinal. E através de uma outra proteína, ele chega no sangue. Essas proteínas de transporte, elas podem transportar o monossacarídeo sozinho ou precisam do sódio. Então, o transporte pode ser com simporte com sódio ou pode ser do monossacarídeo sozinho. O nome GLUT2, GLUT5, SGLT1 é para identificar o transportador específico para determinada classe de carboidrato. Quer dizer que o monossacarídeo, através desses transportadores, vai chegar no sangue. Aí o sangue distribui esse monossacarídeo para o nosso corpo todo. Um pouquinho do monossacarídeo chega no cérebro. Nas células do cérebro também tem translocadores de carboidrato. Então, o monossacarídeo consegue entrar na célula do cérebro usando esses translocadores. São proteínas que estão na membrana das células e que permitem a entrada do carboidrato. Do mesmo jeito, vão ter proteínas de translocação de carboidrato no pâncreas, nos músculos, nos rins, fígado, tecido adiposo e no próprio intestino. Só que no intestino a ideia é que o monossacarídeo passe do intestino para o sangue, através dos transportadores. Do sangue, ele vai entrar nas diferentes células dos diferentes tecidos através desses transportadores. Bom, isso daí faz com que o nível de glicose no sangue tenha uma certa concentração considerada normal. Então, o nome normoglicemia caracteriza a quantidade normal de glicose no sangue. Como é que a gente vai conseguir isso? A gente recebe glicose que vem da dieta alimentar. Se a glicose ficar em excesso aqui no sangue, a gente distribui essa glicose para as células dos tecidos, de tal forma que aqui no sangue vai ficar uma concentração ideal. O que é esse transportador? O que é o GLUT? É uma proteína. Então, cada letrinha dessa aqui está correspondendo a um aminoácido. Então, isso é uma membrana, uma bicamada lipídica da célula. E a proteína denominada de GLUT, os aminoácidos da proteína, eles estão participando ou estão envolvidos, estão dentro da bicamada lipídica da célula. É por onde a glicose e os monossacarídeos atravessam. Existem diferentes GLUTs, que são identificados por números. Por que eles são diferentes? Primeiro, porque depende do tipo de monossacarídeo que ele transporta. E segundo,
Aonde que ele está presente? Em que local do nosso corpo? Então, o GLUT2, por exemplo, ele está presente em células de fígado, células beta do sistema pancreático, células intestinais e renais. Ah, mas e o GLUT3? Está presente em neurônios e placenta. Além disso, eles têm várias características. Alguns transportam uma alta quantidade de glicose. Outros, para transportar glicose, precisa de insulina. Então, é aqui que a gente vai focar um pouquinho na nossa aula. Os tecidos, as células que precisam de insulina, são exatamente as células que conseguem pegar um monte de glicose e armazenar essa glicose. Então, músculo esquelético, músculo cardíaco, consegue, por um transportador que chama GLUT4, devido à sinalização da insulina, pegar um monte de glicose do sangue ao ponto que vai armazenar essa glicose. Tecido adiposo também. Só que o tecido adiposo vai transformar a glicose em lipídio e vai armazenar a glicose na forma de lipídio. Como é que isso funciona? Então, aqui está a membrana celular. Isso aqui é uma proteína específica para ligar a insulina. E aqui está o transportador de glicose. Quando não tem glicose aqui fora, o transportador, o GLUT, fica armazenado numa vesícula. Mas quando aparece a glicose aqui fora, quando você se alimentou e está chegando um monte de glicose no seu sangue, o aumento de glicose aqui no sangue vai sinalizar o pâncreas, no próximo slide eu explico, a liberar a insulina. Daí, qual seria a sequência dos eventos? Primeiro, a insulina, que é essa bolinha verde, ela vai ligar no receptor de insulina que tem na membrana. Segundo, a insulina ligando, ela vai fazer com que o receptor seja fosforilado. Esse P aqui é de fosfato. Tá vendo que sem insulina não tem fosfato, com insulina tem o fosfato. Terceiro, a insulina, o receptor de insulina fosforilado, ele vai ativar o mecanismo para fosforilar outras proteínas que estão dentro da célula. Então, vai fosforilar essas proteínas representadas por essas siglas, SHC e IRS. Bom, e o que vai acontecer a seguir? Pensando nessa, a SHC fosforilada, ela vai desencadear uma série de reações que vão levar a célula a ter estímulo de crescimento celular, diferenciação celular, de mitogênese. Esses estímulos, portanto, de uma célula, a princípio dependem da insulina. O que mais pode acontecer? Essa proteína IRS fosforilada por ação da insulina, ela vai fazer com que outras proteínas sejam ativadas para estimular tanto aqueles sistemas que já eram estimuladas pela SHC, como também vai estimular a síntese proteica e a síntese de glicogênio. Mas para essa aula de hoje, o que eu mais quero focar é nessa via. A proteína IRS fosforilada, ela vai estimular por um mecanismo com que o transportador de glicose que estava armazenado dentro da célula, ele migre em direção à membrana plasmática. Então, o transportador de glicose, que é o GLUT4, ele vai deixar o interior da célula, o citoplasma, e vai ficar na membrana plasmática da célula.
que isso vai acarretar? Vai acarretar a entrada de glicose. Então, aqui fora tinha um monte de glicose. Quando o transportador de glicose foi inserido na membrana plasmática, vai possibilitar a entrada de glicose na célula. Entrando glicose na célula, como esse mecanismo está sendo sinalizado pela insulina, ele ocorre em alguns tecidos que deixa entrar um monte de glicose. Então, se esse tecido for músculo, o excesso de glicose vai resultar na síntese de glicogênio que vai ser armazenado. Mas se esse tecido for o adiposo, o excesso de glicose vai ser convertido em lipídio. Então, o excesso de glicose que entra na célula pode ser utilizada para armazenar glicogênio, para armazenar lipídio. Sendo que um pouco da glicose sempre vai ser usado para dar energia para a célula. Então, quais são esses tecidos? Então, aqui houve a digestão, houve a absorção, devido a um monte de glicose que caiu no sangue, tem a secreção de insulina. Então, quando aumenta a quantidade de glicose no sangue, o pâncreas produz a insulina. Bom, o que a insulina vai fazer? A insulina vai cair no sangue, vai ser transportada pela corrente sanguínea e ela vai se ligar a receptores de insulina que tem nos diferentes tecidos. Então, ela vai se ligar num receptor que tem no fígado, num receptor que tem no tecido muscular esquelético, no tecido muscular cardíaco e no tecido adiposo. Quer dizer que a insulina, ligando no receptor, ela vai ativar o mecanismo de o GLUT4 vir para a membrana plasmática desses tecidos e deixar aumentar a captação de glicose. Quer dizer que em decorrência da insulina vai entrar bastante glicose no fígado, bastante glicose em todos esses tecidos. Vou beber um pouquinho de água aqui. Se entrou um monte de glicose, vai haver estímulo de vias metabólicas específicas, pensando no músculo esquelético e no músculo cardíaco. A glicose que entrou vai ser captada em grande quantidade e vai ser convertida em glicogênio. Então, aumenta a captação de glicose, aumenta a captação de glicose, aumenta a captação de glicose. Bom, mas depois que aumentou, no tecido muscular, o excesso de glicose vai ser armazenado como glicogênio. No tecido muscular cardíaco, a mesma coisa. No tecido hepático, a mesma coisa. O excesso de glicose vai ser convertido em glicogênio. E no tecido adiposo, o excesso de glicose vai ser usado para a síntese de lipídios. Quer dizer que toda célula tem um transportador denominado de GLUT, que permite que a glicose entre. Toda célula do nosso corpo inteiro, do cérebro até o dedão do pé, vai ter um transportador denominado de GLUT, que deixa a glicose entrar. A glicose entra e é transformada em energia. Mas esses tecidos conseguem receber uma quantidade maior de glicose. Músculo e tecido adiposo, porque o transportador é o GLUT4 e ele é sinalizado por insulina e permite uma grande captação de glicose. No fígado, isso ainda não está comprovado, mas que aumenta a quantidade de glicogênio no fígado, aumenta. Por que nesses tecidos é que tem o GLUT4? Porque esses tecidos vão fazer um depósito de glicose, vão armazenar glicose. O fígado, os músculos na forma de glicogênio, tecido adiposo na forma de lipídios, fígado na forma de glicogênio. Significa que quando entrarmos em jejum
e não estivermos mais recebendo glicose lá do sangue, essas reservas de glicose que ocorreram nesses tecidos é que vão manter o nível de glicose no sangue, é que vão manter a energia da célula. Então, o que vai acontecer dentro de tecido muscular, tecido hepático? GLUT4, ativado pela insulina, vai permitir que entre um monte de glicose. GLUT2 também vai permitir que entre um monte de glicose. Dentro desses tecidos, hepático e muscular, a glicose, por uma via metabólica, vai ser transformada em glicogênio. Então, o que é glicogênio? É uma molécula de um polissacarídeo constituída de um monte de unidades de glicose. Então, aqui do lado está mostrando detalhes da via. Então, a molécula de glicose ela é modificada, ela é fosforilada no carbono 1. Numa segunda etapa, vai formando uma junção de moléculas de glicose até chegar na molécula do glicogênio. Bom, quer dizer que, se nós acabamos de comer, se o nível de glicose aqui no intestino aumentou, o nível de glicose aumentado no intestino vai fazer com que também aumente a glicose no sangue. Então, isso aqui está representando um vaso sanguíneo. Quando é que o nível de glicose vai aumentar aqui no sangue? Quando a gente estiver numa situação alimentada. Acabamos de comer, fazemos a digestão, a glicose atravessa a membrana do intestino e vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Esse aumento de glicose no sangue vai levar a um aumento, uma secreção, uma produção de insulina. O que a insulina vai fazer? A insulina vai estimular a captação de glicose pelo tecido muscular e pelo tecido hepático. Aqui não está mostrando o tecido adiposo. Por que a insulina vai fazer isso? Porque se nós acabamos de almoçar, o nível de glicose no sangue está muito alto. Então, podemos pegar um pouco dessa glicose e armazenar nos tecidos de reserva. Portanto, esse primeiro gráfico mostra assim. Em jejum, esse 0 é como se tivéssemos feito uma refeição. Ao ingerir o carboidrato, depois que ele é digerido, ele vai passar do intestino para o sangue. Então, depois da refeição, a quantidade de glicose no sangue vai aumentando. Passado um tempo, essa quantidade de glicose vai diminuir e vai voltar para o valor de referência normal. Como assim? Porque a insulina foi liberada e o excesso de glicose que estava aqui no sangue, por uma sinalização feita pela insulina, vai penetrar no fígado e nos músculos. Então, concomitante ao aumento de glicose no sangue, também vai aumentar a insulina no sangue. Quer dizer que a insulina é que vai sinalizar que a glicose pode entrar nesses tecidos. Conforme a glicose vai diminuindo no sangue, porque ela já entrou nos tecidos, a insulina também vai diminuir, porque a gente não precisa mais dela. Não precisa mais estimular a entrada de glicose nos tecidos, fígado e músculo, se a quantidade de glicose no sangue vai estar normal. Mas e passado um tempo que a gente se alimentou? Algumas horas que nos alimentamos? O nível de glicose no sangue vai abaixar. Não pode, porque daí a hipoglicemia, vai faltar energia, a gente vai desmaiar. Então, quando o nível de glicose no sangue abaixa, o pâncreas produz um outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon, ele vai fazer o contrário da insulina. Ele vai fazer com que o glicogênio que estava armazenado seja degradado, que a glicose seja liberada e que devolva a glicose para o sangue. Portanto, o nível de glicose no sangue vai permanecer normal por ação do hormônio glucagon.
Então, esse terceiro gráfico está mostrando isso. Quando o nível de glicose estava normal e a insulina estava baixo, o glucagon estava alto. Então, quem é que estava mantendo o nível de glicose na faixa normal? Era a atividade do glucagon, que estava degradando o glicogênio e mandando glicose de volta para o sangue. Após a ingestão, que o nível de glicose aumenta, porque estamos recebendo glicose lá do intestino e que a insulina também aumenta, o glucagon diminui. Porque se eu tenho bastante glicose no sangue originada da dieta alimentar, eu não preciso mais degradar o glicogênio. Pelo contrário, eu vou fazer síntese de glicogênio. Vou falar um pouquinho mais disso em alguns slides posteriores, tá? Bom, essa tabela é para mostrar para vocês que o nível de glicose ele pode ser diferente dependendo da espécie animal. Bom, falha minha, não coloquei aqui a nossa. O nosso nível de glicose é de 70 a 99. Parecido com o nível de glicose do cão, do gato. Mas mesmo assim, o cão e o gato, eles aguentam um nível de glicose mais baixo do que o nosso. O boi e a vaca muito mais baixo que o nosso. Quer dizer que a quantidade de glicose no sangue dos animais pode ser diferente à faixa normal. Então, a vaca, de 35 a 55 miligramas de glicose em cada decilitro, em cada 100 ml de sangue. Parecido com o do boi, do cavalo é um pouquinho maior, do cão um pouco maior também e do gato. O nosso é de 70 a 99, então está mais próximo desses animais aqui. Bom, quanto que os animais conseguem armazenar de glicogênio lá no fígado? O boi consegue armazenar bastante, o cão também, mas os outros animais a gente não tem referência. Aí, o que é limiar renal? É o quanto que os animais aguentam de glicose máxima no sangue. Acima dessa quantidade, começamos a eliminar glicose pela urina. Limiar renal do homem é na faixa de 200, 210, parecido com o do cavalo, do cão, mas o da vaca é menor. Então, a vaca ela tem menor quantidade de glicose no sangue naturalmente e a função renal é exigida quando chega próximo de 100. O cavalo e o cão, eles têm um pouquinho mais do que a vaca e eles aguentam uma grande quantidade de glicose no sangue antes de começar a exigir da função renal. Cansativo, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui para beber água. Falar um pouquinho de como que o pâncreas percebe que ele tem que liberar insulina para o sangue. Então, aqui está representado o pâncreas. O pâncreas ele é constituído de células alfa e células beta. As células alfa, elas são responsáveis pela produção de glucagon. As células beta, pela produção de insulina. Quer dizer que o pâncreas, ironicamente, ele produz os dois hormônios que regulam a quantidade de glicose no sangue. Glucagon, para não deixar a glicose aumentar. Então, deixa eu explicar melhor. Glucagon, quando você está em jejum, que é aquele que vai degradar glicogênio, catalisar ou estimular a degradação de glicogênio para liberar a glicose para o sangue. E a insulina é quando estamos alimentados, para fazer com que o excesso de glicose do sangue entre nas células. Então, insulina faz a glicose sair do sangue e entrar na célula, glucagon faz o contrário, faz a glicose sair da célula, entrar e voltar para o sangue. Como é que o pâncreas percebe quando é que ele tem que liberar um hormônio e quando ele tem que liberar o outro? Então, aqui está representando uma célula, especificamente a célula do tipo beta, que é aquela que secreta a insulina. No interior das células tem a insulina, daqui a pouco eu vou falar detalhes dela, mas ela só vai ser liberada para o sangue, só vai ser secretada quando houver uma sinalização. Que sinalização é essa?
quando a quantidade de glicose que chegar aqui nas células beta for grande, for alta. Então, as células do pâncreas também têm um transportador GLUT. Também consegue captar glicose do sangue para o interior da célula. Quando essa quantidade de glicose absorvida, captada, for acima de 80 miligramas por decilitro, vai ocorrer uma sinalização que o pâncreas deve liberar a insulina. Então, a glicose é metabolizada, aumenta a concentração de ATP, o ATP inibe o canal de potássio, então ele muda a polarização da célula. Em consequência, para a célula voltar para a polarização normal, tem que entrar cálcio. Então, o cálcio entrando, ele vai despolarizar, porque o cálcio tem carga positiva, o interior da célula é negativa. A despolarização, o excesso de cálcio, é a sinalização para a insulina ser liberada para o sangue. A quantidade de insulina liberada no sangue proporcional à quantidade de glicose que entrar aqui na célula beta. Isso até 300 miligramas. Acima disso, não tem condição. Acima disso, a quantidade de insulina vai ser constante. Como o nosso tema de aula está relacionado com hormônios, eu vou aproveitar para falar um pouco mais da característica dos hormônios, nessa aula de insulina e glucagon, nas próximas aulas dos outros hormônios. Então, de novo, aqui está o pâncreas, representação da célula beta, representando uma célula beta. A entrada de glicose na célula beta leva ao aumento de ATP. O aumento de ATP interfere no canal de potássio e no canal de cálcio. Interferindo no canal de potássio leva à despolarização. A entrada de cálcio, o aumento de cálcio é o sinal para a liberação da insulina. Mas aqui dentro dessa célula, como é que é isso? Como é que ocorre a síntese de insulina? Insulina é uma proteína, é um hormônio peptídico. Então, esse traçado está representando uma cadeia de aminoácidos. Num primeiro momento, os aminoácidos vão se unir numa cadeia que é denominada de pré-proinsulina. Essa pré-insulina, ela é sintetizada no retículo endoplasmático. Ainda no retículo, tem uma etapa onde uma região desse peptídeo é separado da pré-proinsulina. Essa região, esse peptídeo terminal é separado e essa pré-proinsulina é convertida na proinsulina. Sai do retículo e chega até o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ainda a proinsulina é modificada para insulina. Então, essa região azul e a região verde constituem a molécula da insulina. Essa região que está aqui em vermelho é um peptídeo que é separado. Ele chama peptídeo C, tem o formato de C. Então, lá no complexo de Golgi, há a síntese da molécula da insulina e a liberação do peptídeo C. Depois, o que vai para o sangue? Vai a insulina e o peptídeo C. Os dois são secretados, os dois vão para o sangue. Quanto tempo demora? Qual é a meia-vida da insulina lá no sangue? De 5 a 8 minutos. Depois ela já começa a ser degradada por enzimas que tem no fígado, rins e músculos esqueléticos. Então tem que ser, se o nível de glicose abaixar rápido, ela para de ser secretada, porque para de entrar glicose no rim, nas células beta. Nos rins não, nas células betas do pâncreas. Se o nível de glicose continuar alto, mais insulina vai ter que ser liberada para poder controlar a glicemia. Dando detalhes, então.
Quer dizer que a primeira síntese é de um peptídeo que é denominado pré-proinsulina. Numa primeira etapa, no retículo endoplasmático, essa pré-proinsulina ela é modificada se tornando a proinsulina. Então, esse peptídeo é separado. Numa segunda etapa, no aparelho de Golgi, essa proinsulina é modificada. Então, essa partezinha que está em verde aqui, ela é separada. A insulina corresponde a essas duas cadeias de aminoácido. Então, ela é constituída de uma cadeia de aminoácido chamada beta ou B e de uma cadeia de aminoácido chamada A ou alfa. As duas cadeias são unidas por pontes de sulfeto. Dentro dessas bolinhas estão as siglas que indicam quais aminoácidos constituem essa cadeia polipeptídica da insulina. Aqui está a sequência exata. Então, o primeiro aminoácido, o segundo e assim vai. Então, serina, isoleucina, cisteína e cada aminoácido está identificado aqui. Isso é a insulina. É um polipeptídeo que tem a função de regular a concentração de glicose no sangue, de regular a glicemia, quando estiver excesso de glicose, numa situação alimentada. Não só a glicose estimula a secreção de insulina, tem vários outros mecanismos envolvidos. Então, se na dieta alimentar também tiver uma grande concentração de aminoácidos ou de ácidos graxos, então aminoácidos, ácidos graxos, pode ocorrer o mesmo mecanismo que a glicose faz. Então, a entrada, a absorção na célula beta do pâncreas de quantidade alta de aminoácido de ácido graxo também vai estimular o mecanismo de secreção de insulina, de liberação de insulina para o sangue. O que mais que a gente conhece a respeito disso? Que existem algumas drogas, alguns medicamentos que vão interferir nesse processo. Então, quando a insulina está em baixa concentração no sangue, principalmente no caso do diabetes tipo 2, esses medicamentos, sulfonilureia, eles conseguem modificar, despolarizar a célula do mesmo jeito que a glicose, fazendo o aumento da concentração de cálcio e levando a liberação de insulina para o sangue. Resumindo, aqui fica mais fácil para vocês estudarem depois. Aqui está representando uma vesícula dentro do citoplasma da célula e esse símbolozinho branco é o glúteo, que é o transportador de glicose. Ele fica aqui dentro da célula quando o nível de glicose aqui fora no sangue for normal ou baixo. Quando o nível de glicose aqui no sangue aumenta, esse alto nível de glicose vai também aumentar nas células beta do pâncreas e vai estimular o pâncreas a liberar insulina. A insulina secretada no sangue, ela vai chegar na membrana de tecido muscular, de tecido adiposo, ela vai se ligar numa proteína que tem na membrana, que é uma proteína receptora de insulina. Essa proteína vai estimular com que a vesícula que está carregando os GLUT, os transportadores de glicose, cheguem até a membrana plasmática. A vesícula se funde com a membrana plasmática e o transportador de glicose, o GLUT, vai ficar exposto para o meio externo da célula, permitindo a entrada de glicose para o citoplasma, para a célula. Quanto tempo isso vai ficar funcionando? 2 parâmetros a serem considerados. Primeiro, a meia-vida da insulina. Em poucos minutos ela é degradada.
E segundo parâmetro a considerar é a quantidade de glicose aqui no sangue. Se a quantidade de glicose voltar para os valores de referência de normoglicemia, também o mecanismo vai parar de existir. Daí o transportador GLUT volta a ficar armazenado dentro da célula. O que é isso aqui, ó? Essa proteína onde a insulina vai se ligar. Chamamos de receptor de insulina. É uma proteína, vocês já conhecem de aulas anteriores minha, que eu faço esses rabiscos aqui, representando uma proteína. É uma proteína que tem algumas subunidades. 2 denominadas de alfa e 2 beta. As alfa ficam no lado de fora da célula. É onde a insulina vai ligar. E as beta, elas ficam dentro da membrana plasmática com uma parte no citoplasma. Quando a insulina liga na subunidade alfa, vai estimular a fosforilação da subunidade beta. Então, aqui estão os fosfatos, ó. Então, os aminoácidos tirosina, que tem aqui nessa porção da subunidade beta, eles são fosforilados. Essa fosforilação da subunidade beta é que vai acarretar outras reações dentro da célula, estímulos dentro da célula, para levar a liberação do GLUT, para fazer com que o GLUT chegue até a membrana plasmática e a glicose entre. Então, supondo que aqui seja a membrana plasmática, a insulina vai ligar nessa porção do receptor. Depois que a insulina liga, o aminoácido tirosina da outra porção do receptor é fosforilado. Reações internas na célula vão acontecer, de tal modo que o GLUT vai chegar até a membrana plasmática e vai aumentar a captação de glicose. Se vai aumentar a captação de glicose, se isso estiver acontecendo no sistema muscular, devido à grande quantidade de glicose que tem dentro da célula, também aumenta a síntese de glicogênio. Se isso estiver acontecendo no sistema, nas células do tecido adiposo, aumenta a síntese de lipídios. E por um mecanismo diferente, que eu já falei no slide lá atrás, também estimula a síntese de proteína. Se está aumentando a captação de glicose pela célula, ao ponto de estimular a síntese de glicogênio, então a glicogenólise, que é a degradação de glicogênio, vai diminuir. Se está estimulando a síntese de lipídios, a lipólise, que é a degradação de lipídios, também vai diminuir. E a síntese endógena de glicose, que é a gliconeogênese, também diminui. Por que não precisa sintetizar glicose se nós estamos recebendo glicose a partir do sangue? Portanto, pensando na parte energética da insulina, esquecendo um pouco as outras sinalizações que a insulina também propicia para a célula, só na parte energética, como a insulina permite a entrada de grande quantidade de glicose na célula, é como se a insulina estivesse estimulando a utilização dessa glicose para a síntese de glicogênio, tecido muscular, e para a síntese de lipídios no tecido adiposo. Um pouco de glicose sempre vai ser usada para energia. Pessoal, olha que aula longa, estou cansada. Vocês também vão ficar, né? Sugiro que deem uma descansada, recomece, estude primeiro a digestão, depois a absorção, depois o metabolismo, porque tá complicado. Estou cansada. Mas continuando, vocês merecem que eu termine, né, o tema. Quer dizer que, quando a gente está alimentado, o pâncreas libera a insulina. O que a insulina vai fazer? Ela vai ligar num receptor, numa proteína,
que tem na membrana das células. Ah, bom, e depois que ela ligar nessa proteína, ela vai estimular a ação de entrada de glicose pelo GLUT4. Aqui no fígado, a gente não sabe muito bem como o mecanismo acontece, porque o GLUT2 ele não é dependente de insulina, mas sabe-se que a insulina estimula a síntese de glicogênio. Bom, se vai entrar uma grande quantidade de glicose no músculo e no fígado, então essa glicose vai ser armazenada como glicogênio. Se vai entrar uma grande quantidade de glicose no tecido adiposo, então essa glicose vai ser convertida em reserva de lipídios. Então esse símbolo é glicose entrando e sendo transformada em lipídios. Glicose entrando, sendo transformada em glicogênio. Glicose entrando no fígado, sendo transformada em glicogênio, também lipídio. Só que o lipídio ele não fica aqui, ele vai ser direcionado, vai ser mandado para o tecido adiposo. Bom, quer dizer que quando estávamos alimentados, entrou um monte de glicose nas nossas células e a nível de fígado e tecido muscular a gente fez a síntese de glicogênio. Mas e quando ficarmos em jejum? Não vai mais entrar glicose, não vai ter mais insulina para fazer a glicose entrar. Mas nós não podemos ficar sem energia. Da onde essa energia vai surgir? Então, em jejum, o glicogênio que tinha sido armazenado, ele começa a ser degradado. Então, 4 horas em jejum, já tem uma degradação parcial do glicogênio. 8 horas em jejum é o glicogênio que está liberando glicose para o nosso sangue para as células converterem em energia. 20 horas, 24 horas em jejum, um dia em jejum, pronto, já está praticamente acabou o glicogênio hepático. Então, conforme o glicogênio vai diminuindo, o nosso corpo vai sintetizando glicose através da via metabólica gliconeogênese. Mas mesmo assim, se o jejum for de dias, não dá para depender só de glicose. Vamos ter que utilizar outra fonte energética além da glicose, porque o nível de glicose vai ser muito baixo. Mas como é a sinalização para o nosso corpo entender que nós estamos em jejum e que precisamos degradar o glicogênio? Essa sinalização é feita pelo hormônio glucagon. Então, quando o nível de glicose no sangue está bem lá na faixa inferior, na faixa de 70 mg por decilitro para os homens, o pâncreas começa a produzir glucagon. O glucagon, do mesmo jeito que a insulina, ele também tem uma proteína receptora em algumas células. O glucagon, ligando nessa proteína receptora, ele vai fazer o contrário da insulina. A insulina tinha levado a síntese de glicogênio, o glucagon vai levar a degradação de glicogênio, glicogenólise. Para quê? Para liberar a glicose, para essa glicose voltar para o sangue. Então, o nível normal de glicose no sangue em jejum, a princípio vai ser mantido pelo glicogênio hepático que foi degradado no mecanismo sinalizado pelo hormônio glucagon. Só que passado algumas horas, relembrando o gráfico aqui, o glicogênio vai acabando. Então, temos que começar a sintetizar a nossa própria glicose, que é a gliconeogênese, para ter glicose, para mandar para o sangue, para manter a glicemia. Bom, e o glucagon faz o que no tecido adiposo? Ele estimula a degradação de lipídios. Lipídios não são convertidos em glicose, mas os lipídios liberados no sangue podem ser utilizados como energia. Quer dizer que, voltando aqui no gráfico,
Depois que o glicogênio começa a diminuir, que a gliconeogênese é muito pequena, nesse período de dias em jejum, quem vai estar mantendo o nosso nível energético celular vão ser os lipídios. Portanto, o hormônio responsável por manter o nível de glicose no sangue e o nível de energia nas células quando estamos em jejum é o glucagon. A epinefrina a gente vai estudar numa próxima aula, tá? Esse é um hormônio que nós temos uma outra etapa para estudar. Como é que é a degradação de glicogênio? Então, cada hexágono desse está representando uma molécula de glicose. Então, o glicogênio está armazenado lá no fígado. Esse glicogênio, quando em jejum, sinalizado pelo glucagon, ele começa a ser degradado por enzimas para liberar a glicose. E a glicose é devolvida para o sangue. Então, o que o glucagon faz? O glucagon é um hormônio peptídico que ele liga numa proteína receptora de membrana. Estando ligado na proteína receptora, sinalizações intracelulares vão fazer com que ocorra vários eventos dentro da célula. Um deles é a degradação de glicogênio. Então, estimula a degradação de glicogênio, portanto, vai inibir a síntese de glicogênio. Um outro estimula a síntese de glicose. E numa terceira etapa, vai estimular a oxidação de ácidos graxos. Então, o que está em azul é estimulado, o que está em amarelo é inibido. Mostrando um pouquinho mais com detalhes. Aqui está o receptor do glucagon. É uma proteína que tem na membrana. Quando em jejum, o glucagon vai ligar aqui. O glucagon ligado aqui vai estimular eventos intracelulares. Esses eventos intracelulares vão fazer o quê? Então, vamos começar parte a parte. Primeira possibilidade, estimular esse sinalzinho em verde, a degradação de glicogênio para formar glicose, para devolver glicose para o sangue, para manter a normoglicemia. Segunda possibilidade, o glucagon vai estimular no tecido adiposo a degradação de lipídios. Do lipídio é liberado o ácido graxo, que vai para a mitocôndria para dar energia para a célula. Segunda possibilidade, do lipídio também é liberado o glicerol. O glicerol no fígado, ele é convertido pela gliconeogênese em glicose. Então, também vai liberar a glicose para o sangue para manter a normoglicemia. Outra possibilidade, do metabolismo anaeróbico de algumas células, tem a produção de lactato. O lactato vai se transformar em piruvato. Piruvato pode servir como fonte de energia, como? A partir dele também pode ter a síntese de glicose pela gliconeogênese. Aí, aminoácidos. Alguns tecidos liberam aminoácidos. A princípio, podem servir como fonte de energia, mas também os aminoácidos podem servir para formar glicose para liberar para o sangue. Então, resumindo, o que o glucagon faz? Ele permite que o nível de glicose no sangue fique na faixa normal, mesmo que o animal esteja em jejum. Que jeito que ele vai fazer isso? Degradando o glicogênio, a via metabólica é a glicogenólise, ou fazendo a síntese de glicose endógena, a via metabólica é a gliconeogênese. Essa glicose ela pode ser sintetizada a partir de glicerol, a partir de lactato, a partir de aminoácidos. Além disso, o glucagon também mantém o nível energético das células, a partir do ácido graxo que vem do tecido adiposo.
Algumas células usam o ácido graxo como fonte de energia. Outras células não conseguem usar ácido graxo. Então, no fígado, o ácido graxo é convertido em corpos cetônicos. E os corpos cetônicos são usados como energia para alguns tecidos. Complexo, hein? Quer dizer que isso aqui está mostrando quais são as moléculas utilizadas como fonte de energia numa situação alimentada e em jejum. O 0 é para considerar que a gente esteja alimentado. Então, se estivermos alimentados, vai ter uma grande quantidade, essa linha cinza, de glicose. Quer dizer que o nosso corpo está usando glicose que veio da dieta alimentar para ter energia. Bom, muito bem. Mas, conforme começa o jejum, nas primeiras horas, o que vai ser usado como fonte de energia? É o glicogênio. Porque ele estava alto. E conforme o jejum vai acontecendo, ele vai diminuindo. Quer dizer que o glicogênio está liberando glicose para que a gente consiga usar a glicose que veio do glicogênio como fonte de energia. Mas isso são poucas horas. Se o número de horas em jejum vai aumentando, o que a gente passa a usar? A gente passa a usar o que está representado nessa linha preta. Então, a gente passa a usar beta-hidroxibutirato, que é uma das moléculas conhecidas como corpos cetônicos. O que mais que a gente passa a usar? Passa a usar o que está representado pela linha vermelha, o acetoacetato, que também representa corpos cetônicos. E a linha azul, que são os ácidos graxos. Por que a gente usa menos ácido graxo e mais corpos cetônicos? Porque nem toda célula, por exemplo, o cérebro, consegue usar ácido graxo como fonte de energia. Então, o fígado tem que converter ácido graxo em corpos cetônicos para que todas as células possam usar os corpos cetônicos. Aqui está representando o peso do animal, antes do jejum e após o jejum. Quer dizer que a manutenção da energia, quando está em jejum, que ela vem de glicogênio e vem de ácido de lipídios, ácidos graxos, faz com que o peso do animal diminua. Pensando em nós, eu não tenho os dados para os outros animais. O que é que a gente usa como nutriente? A gente vai usar como nutriente lipídio, triglicerídeo, que está no tecido adiposo, glicogênio, que está no fígado, glicogênio, que está no tecido muscular, glicose, que está lá no sangue, e proteínas do tecido muscular. Mas quanto que isso gera de energia? Maior quantidade de energia é obtida de lipídios, 108.000 quilocalorias. Depois, o glicogênio. Por último, a glicose. Pô, mas e proteína? Também fornece uma grande quantidade de energia. Só que ela não tem um fornecimento de grande quantidade de energia numa fase de jejum de poucos dias. Ela vai ser utilizada como fonte de energia se o jejum predominar. Então, começa o jejum, nós usamos tanto o glicogênio, como o lipídio, como proteína, como fonte de energia. Mas se o jejum vai perdurando, acaba o glicogênio e a glicose, passamos a usar mais proteína, e se o jejum for mais longo ainda, daí a gente usa mais lipídio. Como que a gente faz para sintetizar a glicose quando o jejum está muito longo? Então, a glicose ela pode ser sintetizada a partir de glicerol, a partir de aminoácidos ou a partir de lactato. Então, a síntese de glicose pela via da gliconeogênese
é feita a partir de glicerol, de lactato ou de aminoácidos. Basicamente, ela é mais necessária quando a gente está em jejum, porque se não tiver em jejum, não precisa sintetizar glicose. Então, quais são os precursores de síntese de glicose? Lactato, glicerol e aminoácidos. Quando que isso passa a ser importante? Quando estamos em jejum. Então, um dia em jejum, a glicose vai ser sintetizada principalmente a partir de aminoácidos. Mas se o jejum vai perdurando, diminui a utilização de aminoácidos, diminui a utilização de glicerol e basicamente a glicose é formada a partir de lactato. Eu usei essas referências para montar essa aula. Queria agradecer vocês de estarem me ouvindo. É uma aula extremamente longa, extremamente complexa. Tranquilizá-los no sentido de que nós vamos rever algumas coisas quando estudarmos os outros hormônios. E também através do estudo dirigido pode ficar mais claro, porque conforme vocês forem respondendo o estudo dirigido, vocês conseguem recuperar alguns pontos. Eu também estou à disposição nos horários das aulas, por videoconferência e também através do chat quando vocês tiverem necessidade. Muito obrigada, boa noite.